Pré-Escola 2, Unidade 2, Episódio 10. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje vai ter muita leitura, vamos aprender muitas palavras novas. Vai ser muito divertido e vamos conhecer também novos lugares. Hoje nós vamos brincar com os livros. E você, já está com o seu material? Todos prontos? Então vamos começar. Vamos cantar comigo? A de anel, B de bola, C de casa, D de dado, E de escola, F de foca, G de gato, H de hipopótamo, I de igreja, J, jacaré. K de caixa, L de limão, M de mamão, N de navio, O de ovo, P de pato, Q de queijo, R de rato. S de sapo, T de tatu, U de urubu, V de vaca, W hammer, X de Charlie, Y de Ivone. Falta uma letra, vamos dizer. É o Z de zebra do nosso ABC. A letra do dia é letra C. C de casa, C de cachorro, C de caneta, C de colar. Brincando com as palavras. Oi, crianças! Voltei. Sou a Denise e estou aqui para o nosso Brincando com as Palavras. Você lembra sobre qual tema nós estamos conversando? Qual foi a história que eu contei na nossa última aula? Nas últimas aulas, eu apresentei várias lendas do folclore brasileiro. Nós estamos trabalhando o texto A Mula Sem Cabeça, de Marcelo Xavier. Lembra? E por conta desse texto, nós acabamos conhecendo várias outras lendas do folclore brasileiro. Não foi? Foi mesmo. Quais foram as outras lendas que eu já contei aqui no nosso Brincando com as Palavras? Ai, o Alf e o Beto, eles ficam empolgados aqui falando. Sim, meninos. Falamos sobre o curupira, sobre a caipora, sobre o saci pererê. Ótimo! E hoje eu vou contar mais algumas lendas. Por qual eu começo? Alfa, Beto? Tá. Eu vou começar falando do boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é uma lenda que tem origem na Amazônia. Você já viu um boto? O boto é esse animal aí. Ele é um mamífero, muito inteligente. Ele parece um golfinho e é comum que ele viva nas águas amazônicas. Na lenda, dizem que um boto disfarçado no corpo de um homem bem bonitão, vestido de branco, ele sai para encantar e seduzir as mulheres e também para levá-las para namorar no fundo do rio. Que coisa, hein? Então, reza a lenda que o boto cor-de-rosa se transforma num jovem belo, elegante, forte e sai nas noites de lua cheia. Como eu já disse, ele se veste de branco e ele usa um grande chapéu. O chapéu é para esconder o seu nariz, porque o boto tem essa parte bem comprida, lembra? Você viu na foto. E nessa de se transformar em um homem, ele acaba ficando ainda com um pouco daquele nariz grande de boto. Falam
que o homem boto é super comunicativo, conquistador, um galã. Dizem que ele escolhe a moça solteira mais bonita da festa e a leva para o fundo do rio. Lá, ele a engravida e depois a abandona. Na manhã seguinte, ele se transforma em boto novamente, deixando aquela criança sem pai. Tem outra lenda que eu quero contar para vocês. É a lenda da Cuca. A Cuca é uma das lendas do folclore brasileiro mais famosas. A Cuca, ela é descrita como uma bruxa velha, malvada e muito feia, no corpo de um jacaré. Essa lenda foi inventada para assustar crianças que não gostavam de obedecer aos pais. A Cuca ficou ainda mais famosa no Brasil depois do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse Sítio do Pica-Pau Amarelo foi escrito por um importantíssimo autor brasileiro chamado Monteiro Lobato. Parece que a lenda da Cuca tem ligação com uma outra lenda, que é de origem portuguesa. É a lenda da Coca. A Coca era uma bruxa também chamada de bicho-papão ou fantasma, que assustava as criancinhas. Mas agora, voltando à Cuca, a lenda brasileira, a Cuca, ela tem a forma de uma bruxa, com garras, cabeça de jacaré e uma voz horrível. E dizem que ela também tem os cabelos compridos e bagunçados. A lenda da Cuca conta que ela rouba as crianças que desobedecerem os seus pais. Ela até virou cantiga de ninar, uma cantiga meio assustadora, é verdade? Mas certamente você já ouviu por aí. Ela é assim: Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Eu, hein? Sai pra lá, Cuca. A Cuca ficou famosa no Brasil nos vários dezenas de livros que o Monteiro Lobato escreveu. Os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles viraram uma série da TV e fez muito sucesso na televisão brasileira. No sítio moravam a Dona Benta, que é a dona do sítio, a Narizinho, que é a sua neta, a tia Anastácia, que trabalha no sítio, e a Emília, uma boneca maravilhosa, encantadora e falante, a boneca da Narizinho. Um outro neto da Dona Benta, o Pedrinho, costumava passar as férias no sítio também. O sítio, ele era um lugar encantado e nele acontecem coisas incríveis. E a Cuca estava lá, sempre, rondando, rondando. Vamos ver as fotos da Cuca? As unhas da Cuca eram enormes, nas mãos e nos pés. Ela era má e fazia poções e tentava de toda forma invadir o sítio. Tem uma música que diz assim: cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Outra lenda muito interessante do nosso folclore é a lenda da Iara. Você já ouviu falar da Iara? A Iara é conhecida também como Mãe d'Água. Ela possui cauda de peixe e tronco de mulher. É uma sereia. Vamos ver imagens da Iara. A Iara é uma sereia que faz parte do folclore brasileiro. Dizem que ela é conhecida por ser muito, muito linda, muito bela e ter uma voz encantadora. Ela é parte mulher e parte peixe e é conhecida por seduzir os homens que estão nas margens dos rios, levando-os para o fundo da água, lá para debaixo. A lenda conta
que a Iara usa a sua beleza e a sua voz e também a sua riqueza para seduzir os homens que estão navegando no rio ou que estão às margens dele. Os homens encantados vão para junto da Iara e ela os leva para sua casa, que fica lá embaixo, nas profundezas do rio. O nome Iara tem origem no idioma tupi. Ele é a mistura de duas palavras, I, que significa água, e Iara, que significa senhor. Portanto, Iara significa Senhora das Águas. Quantas lendas, não é? Muitas lendas, não é mesmo? Muitas. Cheias da nossa história, da história do nosso país, dos nossos índios e também dos europeus e africanos que chegaram aqui. O quê? Oi? Ah, sim. Ah, sim, o texto. Sim, eu vou contar mais uma vez. O texto da mula sem cabeça. Sim. Daqui a pouco, eles vão fazer uma atividade com a Bruna sobre a mula sem cabeça. Vocês têm razão. Ótima ideia. Eu vou contar mais uma vez. Atenção. A Mula Sem Cabeça, de Marcelo Xavier. Onde houver um pequeno ajuntamento de casas rodeando uma igreja, com noites silenciosas e escuras, haverá casos de aparição da mula sem cabeça. Dizem que é uma mulher que namorou um padre e por isso foi castigada. Toda passagem da noite, de quinta para sexta-feira, ela vai até uma encruzilhada e ali acontece o encantamento. Depois, tem que percorrer 7 freguesias ao longo daquela noite. Freguesias eram pequenos povoados no Brasil de antigamente. Mas veja que estranho. Mula sem cabeça é só o nome desse mito. Na verdade, de acordo com as histórias que o povo conta, ela aparece como um animal inteiro. Um animal forte, lançando fogo pelas narinas e pela boca, onde tem freios de ferro. Nas noites de cumprir sua punição, ouve-se o galope violento, acompanhado de longos relinchos. Em alguns momentos, soluça, como uma pessoa quando chora. Ninguém põe o pé de fora de casa nessas noites. Se alguém, bastante corajoso, tirar os freios de sua boca, o encanto se quebrará e a mula sem cabeça voltará a ser gente, livre para sempre da maldição que a castiga. Essa foi a história da mula sem cabeça mais uma vez. Nós agora vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Um beijo! Mua! Tchau! Brincando de aprender. Olá pessoal! Olá Alfa, olá Beta! Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos ao Brincando de Aprender. No último Brincando de Aprender, fizemos uma atividade incrível, não é mesmo? Nós falamos sobre a mula sem cabeça, sobre borboletas, cachorros e dragões e sobre os animais que começam com as mesmas letras que outros. A borboleta, que começa com B, como a barata e o besouro. Não é mesmo? No nosso livro de atividades, tivemos que colar os adesivos dos bichinhos certos nos cartões certos. Todos que começam com B em um cartão, todos que começam com C e todos que começam com D.
Vocês conseguiram fazer essa atividade? Sim? Então vamos ver. Eu vou mostrar a minha. Essa é a minha atividade. No cartão da borboleta eu escrevi B, porque começa com a letra B. E eu colei o adesivo da barata e do besouro. No cartão do cachorro eu escrevi a letra C. Colei a imagem da cobra e do caranguejo. No cartão do dragão eu escrevi a letra D e colei o adesivo do dromedário. Vocês fizeram assim também? Conseguiram identificar os animais? E as letras? Sim? Muito bem, crianças! Vocês se divertiram fazendo essa atividade? Eu também! Foi muito divertido destacar os adesivos e colar nos cartões. Agora que nós já falamos sobre a atividade passada, vocês devem estar se perguntando: o que será que nós vamos fazer hoje? E pessoal, eu ouvi a Denise contando uma história, contando uma lenda da mula sem cabeça, não é? O tema que nós estávamos falando antes no livro gigante era da cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E agora nós estamos falando sobre a mula sem cabeça, uma lenda do nosso folclore. Vamos rever a história da mula? A mula sem cabeça é um mito que dizem que uma mulher que namorou um padre foi amaldiçoada e nas noites de quinta para sexta ela se transformava na mula sem cabeça. Mas não era uma mula realmente sem cabeça, não é, pessoal? Ela tinha uma cabeça e tinha narinas e uma boca por onde saía o fogo. E ela usava freios de ferro. Esses freios, se fossem retirados por alguém muito corajoso, fariam com que ela se libertasse e se tornasse uma mulher novamente. Mas nós já falamos aqui que eu, Alfa e Beto não somos corajosos para salvar a mula sem cabeça. Mas vocês são, não é mesmo? São muito bravos e valentes. Corajosos. Muito bem, crianças. O nosso corpo é formado por várias partes diferentes. E eu decidi trazer uma brincadeira muito legal. É um quebra-cabeça. Vamos ver? Vocês já ouviram falar do tangram? É esse mesmo. O tangram é um quadrado formado por várias outras formas, mas ele só pode ser formado nesta ordem. Se você trocar de ordem, você não consegue fazer o quadrado. Além de fazer o quadrado, você pode fazer outras formas, como um cisne ou uma casa. Você pode brincar com as formas do tangram para formar novas coisas. Eu trouxe as peças do tangram para nós montarmos esse quebra-cabeça juntos. Tem um triângulo aqui, um aqui, e agora? Tem um triângulo pequenininho do lado do triângulo grandão. O quadrado amarelo, ó, vai ficar bem aqui. E agora? Onde eu devo botar o triângulo laranja? Assim? Entendi. É aqui que ele fica. E onde fica essa forma estranha? Aqui? Tem razão, é aqui. E o triângulo, o último? Nós fizemos um quadrado com o tangram. Conseguimos! Vocês podem encontrar a imagem do tangram na internet, imprimir, recortar e ter todas essas peças para vocês. Podem formar outros objetos também. Tem várias ideias por aí. Sejam criativos nessa brincadeira. Agora que nós já falamos sobre a mula sem cabeça e já brincamos com as formas do tangram, vamos partir para o livro de atividades?
Vocês lembram do nosso livro de atividades, não é mesmo? E esse aqui, o meu livro de atividades. Dentro dele é que nós temos todas as atividades que fazemos aqui na sala. Então, hoje nós vamos fazer mais uma atividade incrível. Vocês estão prontos? Chegou a hora tão esperada. Alfa, Beto, vocês estão prontos? Sim? E vocês, crianças? Prontas? Então eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Abram os livros. Livros na página 47. Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou vendo? É uma aldeia. A mesma aldeia da história da mula sem cabeça. A mula sem cabeça vive numa aldeia. E nessa aldeia tem várias casinhas e uma igreja. Qual será a atividade de hoje? A atividade de hoje é Tangram. O Tangram que nós fizemos. Aqui embaixo tem as perguntas que devemos responder. Eu vou ler para nós. Quantos triângulos você vê nessa cena? Então nós temos que contar as formas que estão nessa aldeia aqui. Quantos triângulos? E escrever. Quantos quadrados? E escrever. Quantos retângulos? E escrever o número. E quantos círculos? E escrever o número aqui do lado. Então, nós vamos observar essa imagem dessa aldeia e procurar todas as formas. O triângulo, o retângulo, o quadrado e o círculo. Vão contar e escrever os números aqui nessas linhas que estão do lado das perguntas. Procurem com muita atenção e contem com muito cuidado. Escrevam os números bem caprichados para que na próxima aula vocês possam me mostrar. Todo mundo entendeu a atividade? Sim? Então, eu vou fazer a minha atividade aqui com o Alfa e com o Beto. E vocês façam aí também. Primeiro, lembre de tudo que nós conversamos hoje. Sobre a mula sem cabeça e a história que a Denise contou. Sobre o Tangram, que faz um quadrado com várias formas diferentes. E aí, você pode olhar o livro de atividades e procurar as formas que eles estão perguntando. O triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo. Está combinado? Então está combinado. Obrigada pela companhia e eu não vejo a hora de estarmos juntos novamente, brincando e aprendendo. Tchau, crianças!